Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado sempre pela companhia e o carinho da sua audiência todas as manhãs aqui na Rede TV, hoje com o meu xará Edu Gomes. Valeu, Lima. Edu, uma honra. Prazer. Prazer é Edu, meu. a gente vai fazer muita receita gostosa. Ó, a primeira receita é uma receita prática, frango agridoce com arroz primavera. A gente vai usar a parte do sassami, que muitas vezes é desvalorizada, você encontra por um preço bacana e que no Japão é considerado uma das melhores partes do corte do frango. Na sequência, nós vamos fazer a receita até R$30. Custa R$ 28,66 essa receita. Exatamente, Du. Então aqui nós temos 4 porções dessa receita e o pessoal vai gostar. E essa é gringa, tá? Essa é gringa? Essa é gringa. Essa é uma receita americana barra chinesa. Tá. E muito popular nos Estados Unidos, nós vamos ensinar ela hoje aqui. É gringa, então. Essa é gringa. Depois tem uma receita até R$20, ela custa R$19,70. Esse é o custo dos ingredientes, que é um doce bombocado de liquidificador. Delicioso, Du. O bombocado tá até ali, Du. Tá ali do lado. Os ingredientes que a gente faz, o bombocado é feito com queijo, né? Exato, com ovos. exatamente. E é uma receita prática. É uma receita prática, é uma receita que a gente conseguiu chegar no valor de até R$20, Edu, com os ingredientes bem econômicos. Essa receita tem uma parte dela que, na minha opinião, é uma das receitas de doce muito gostosas por causa da mandioca. É uma delícia, exatamente. A mandioca dá uma liga mesmo, né? E assim, a gente vai usar pouco coco e ela vai dar aquela textura do coco que a gente quer no bombocado. Vai ficar delicioso. Depois a gente tem um fusilli com alcatra gratinada. É uma receita que também é muito fácil, é prática. E é uma receita econômica também. Nós vamos colocar alguns queijos nela. Quem quiser pode colocar o queijo que tiver em casa. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E a gente vai fazer no pique, para dar tempo da gente fazer hoje, sopa de cebola no pão italiano, uma receita super tradicional, também gostosa. Em alguns estados do Brasil tá frio. Delicioso. Agora, sopa não se come só no frio, né, Du? Jamais. Essa daí, inclusive a francesa, a gente come o ano inteiro. A gente não, né? Os franceses, no caso, né? Aqui a gente espera o friozinho chegar e chegou, né? E essa é uma receita gringa também. Essa é gringa do berço da gastronomia. Agora, essa receita, tem muitas padarias que fazem essa receita, porque muita gente come até essa sopa para os estados que não é tão como isso, de manhã até. Exato, né? Du. E a sopa de cebola, eu sempre falo disso, a sopa de cebola mais tradicional, na minha opinião, do Brasil, é a sopa do Ceasa. Eu aprendi com o Juliano Braz, que na época era o responsável pela cozinha do Ceasa, há muitos anos, e é um sucesso, né? Como diz você. Num pãozinho, meu amigo, você falou que o pessoal come bastante, assim, de manhã. Em Paris, essa sopa é servida 24 horas por dia. É mesmo? É para aqueles boêmios, sabe os boêmios? Sei. Que vai para baladinha, depois, de madrugada, essa sopa é bem popular na França. Bom, como a gente não vai para baladinha e a gente não é boêmio, porque a gente acorda cedo todo dia, e ontem eu pensei nessas coisas todas, dificilmente a gente sai até para jantar durante a semana para estar acordado direitinho no outro dia. Exato. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, separar tudo e já vai começar. Fica com a gente, até já. E a gente está de volta, a gente vai começar com uma receita prática de frango agridoce com arroz primavera. Esse frango que você está vendo, a gente vai usar o sassami. Roda a vinheta da receita prática, por favor. E a gente começa o dia com essa receita prática de frango. Du, é uma delícia. Deliciosa, A parte do sassami, a gente não valoriza, na minha opinião, como deveria ser valorizado. Com certeza. É uma parte muito gostosa, muito né? gostosa. Do tamanho certo, né? Às vezes a gente usa o peito, mas fica seco, que nem minhas filhas reclamam às vezes que o peito fica seco e o sassami já não tem essa opção aí. Não tem esse problema. Não tem esse problema, né? Aqui, ó, vou temperar com páprica. Você pode usar páprica doce, páprica picante, páprica defumada, qualquer uma delas. Então a gente tempera na hora de fazer com sal, pimenta e a páprica. Aqui eu passo com a ponta dos dedos desse jeito, ó, com a mão, ó. Você vai fazer essa massaginha aqui no frango, ó, no sassami, e aí daqui vai para a farinha de trigo. O que é interessante? Aqui, ó, a farinha de trigo, ela tá temperada também, você pode temperar a farinha de trigo. Aí você vai colocar o sassami para cá, ó,
Vou colocar logo 3 para vocês irem entendendo, ó. Eu passo assim em tudo, deixo um excesso aqui, ó, quando eu preparo e faço desse jeito. Aí o Du já tem ali, ó, um pouquinho de azeite e a gente vai colocando aqui, ó, o frango desse jeito, ó. Vai colocando em volta na panela, ó. Deixa um espaço entre um e outro. E você, que é ansioso, não mexa nesse frango. Eu já escondi aqui, já, ó. Eu sei. Já... Você pegou, já falei. Não mexe, por quê? Deixa a panela trabalhar, né, Du? Deixa a panela trabalhar, porque o que acontece? Essa hora é primordial para que essa receita, como a gente está fazendo aqui com o sassami, depois não fique ressecado ou perca líquido de dentro dele na hora que a gente está preparando essa parte da receita. Se você colocar um pouquinho mais de azeite, pode colocar pelas bordas, Du. Como a panela está quente, até chegar ali no meio, já está na temperatura adequada, ó. E aí a gente vai colocando todos eles desse jeito, receita gostosa, prática. Depois tem o arroz primavera, que é uma delícia também. É uma delícia, dá pra fazer com arroz que tá sobrando aí, tá perdido na geladeira, hein, Du? Tem arroz perdido lá na tua casa? Ah, tem bastante, viu? Aquele arrozinho desvalorizado, sabe? Que você fala, poxa, o que eu faço com ele? Vamos fazer um arrozinho de primavera que é delícia, viu? No outro dia, a Gabi usou uma palavra que eu achei interessante, despretensioso. Você falou também? Não, é desvalorizado. Foi a Gabi que falou? Foi a Gabi que falou. Falou, adorei. Desvalorizado. Franguinho despretensioso, Despretensioso. Ó, Du, eu vou fazer... Pega o pegadorzinho, só pra fazer uma coisa aqui pra caber os outros. Deixa eu dar uma olhada aqui. Solta aquele pra mim, só, por favor. Foi. Só quero ver uma coisa aqui do outro lado, ó. Corzinha. Aqui precisa mais um tempinho. Eu só vou acomodar aqui, ó, para que os outros que eu tô colocando aqui, eles caibam. Então, para você que está acompanhando, ó, só pra gente não lotar a panela, mas fazer de forma adequada. Boa, Du. Então, precisa de mais um azeitinho aqui, ainda não segura. Eu acho que essa hora podemos deixar um pouquinho. Boa, beleza. O que é importante? Nesse momento que a gente está fazendo, a gente não mexer. Deixa ali na panela. Hora importante. Muitas vezes, a gente já recebeu isso na época das cartinhas, né? Certo. As mensagens das senhoras, dos senhores que preparavam as receitas com bife e tal, que ficava aquela panela cheia d'água. Horrível, isso acontece por alguns motivos, né? Sim. Frigideira fria, na hora que tem que estar quente, e muitas vezes a ansiedade de virar rápido. Né? De virar rápido. Nessa hora, a gente pode fazer aquilo. Bora lá. Começar na panela ao lado, fazer o arroz colorido. Legal, Du. Como você vai fazer, só que eu tô com os ingredientes aqui, eu vou seguir a ordem que eu acho ideal. Vambora. Pouquinho azeite. Deixa aquecer, aí a gente coloca meia cebola para esse arroz e pode, na sequência, colocar 2 dentinhos de alho, 1 dentinho de alho. Legal. Basta ali. Fechou, Du. Esse arroz que a gente vai usar é um arroz cru. Certo. Mas quem quiser usar um arroz cozido, como você falou, à vontade, pode. Né? Eu aí utilizo só inverte, né, Du? Deixa para colocar o arroz no final. No final, exato, Du. Ó, aqui, ó, sempre o alimento acaba conversando com a gente. Não tá na hora ainda, mas já tá quase na hora. Ó, se eu olhar aqui, ó, a gente começa a ver que a gente colocou a farinha, não é que a gente empanou, passou na farinha de trigo, no ovo, na farinha de rosca, nada disso. A gente só passou rapidamente uma farinha por fora, que vai ao mesmo tempo vedar. Se você olhar essa panela, ó, não tem líquido aqui extra. Pelo contrário, um pouquinho de azeite que a gente colocou absorveu. Certo. Então, ou seja, tá certinho o que a gente está fazendo aqui por enquanto. Com certeza. Por enquanto é ótimo, né? Depois pode errar, né? Depois não sabe, pode errar, pode acontecer qualquer coisa. E é normal, né? Ó, a gente coloca o arroz aqui. Obrigado pela surpresa, viu, Du? Você tá aqui do meu lado. Oh, imagina. De ontem. Pô, foi legal, e a gente agradece toda a produção, o querido Dioguinho, toda a nossa produção pelo carinho de vocês. Pô, foi sucesso, foi bem legal, Du. Aqui, um pouquinho mais de azeite. Não se preocupe que esse bico de mão de vaca cai devagarinho, né? Esse vai na manha. Vai bem devagarzinho, ó. Como diz o querido Rod Lima, que é um dos maiores narradores do esporte brasileiro, que eu sou fã demais. Na manha do gato, ó. Vamos na manha do gato. Na manha do gato. Coloquei um pouquinho mais de azeite ali, porque nessa hora eu vou soltar aquele fundinho de panela inicial,
Vou dar uma saculejada nos meus franguinhos aqui, ó. E aí eu venho aqui virando, ó. Você vai entender. Ei, Olha que beleza, ó. senhor Edu Guedes. Olha essa cena. Daqui a pouquinho o Du vai fazer as receitas de até R$30 a de salgado e a do doce, Du. Até vintão. Até vintão. Bom bocado. Geralmente você compra um pequenininho e é caro. Hoje nós vamos ensinar um de liquidificador, mega prático, simples e que vai servir a família toda. Se for uma família que come um pedacinho também. É. Se não, Já te falei sobre né? isso. É uma Ó. porçãozona desse tamanho aí que vocês estão vendo A porção é familiar, porém quem vai comer é a sua família que Exato. decide, e né? decide o tamanho, Olha né, esse franguinho, muitas vezes a gente não faz o frango douradinho e tal. Daqui a pouco eu vou ensinar 2 truques que são fundamentais para ele. Silene, você que gosta de ingredientes de qualidade, você prefere rum ou cachaça? Deixa. Rum fica bom. Rum. Eu não quero tirar. Rum. Com rum fica muito bom. Ó, vamos flambar, hein? Aí, Essa é ó. a parte que eu mais gosto. Aí eu desligo o fogo de fora aqui rapidamente, só para não ter problema, ó. Afasta aí. Esse vai pegar fogo, hein? Eu falei, ó. Rapaz, Você viu? esse daí é o charme Esse- da receita, velho. É. E o aroma que fica aqui agora? Delicioso. E assim, pode ser o rum ou a cachaça, né, Pode ser o Edu? rum ou a cachaça. Sem beber inteiro. Agora, ó, Seguinte, se a gente pensar, você fritou o arroz, né? Isso. Ó, aqui eu já tenho a corzinha que eu quero. O que eu posso fazer agora aqui, ó? Eu costumo fazer o seguinte aqui, Du. Eu vou colocar água. legal. Só antes de colocar água, o que eu faço? Vou pegar uma porção generosa de manteiga. Boa, Edu. Vou deixar aqui do lado. Ó, Legal. vou deixar ela derreter aqui. E vou colocar um pouquinho de azeite aqui só para essa manteiga não queimar, ó. Só um Delicioso. pouquinho. E aí, antes de colocar os outros ingredientes, a gente vai umedecer esse frango. Legal. Eu acho que isso é fundamental quando a gente faz uma receita com alguma parte de proteína que não tem tanta gordura. Você consegue dar a suculência nessa manteiga aí, né, Edu? Aqui faz a diferença, né? Total diferença. Sem falar o sabor, né? Vamos colocar uma aguinha aí? Bora de aguinha? Tem Vamos. aqui, ó. Facinho. Coloca. Agora, você quer fazer uma coisa diferente hoje? Bora. Segura Adoro. a água então. Sabe por quê? Ah, Vamos tirar a dúvida da Silene e vamos colocar os outros ingredientes refogando junto aí que eles vão soltar água. delicioso. Vamos lá. Vai lá, Si. Edu, é exatamente esse ponto aí, ó, que vocês estão falando de suculência, de deixar úmido. Olha só, a Gilmara, de Joinville, em Santa Catarina, ela perguntou o seguinte: vocês estão fazendo aí com sassami. E aí o Edu até falou que o filezinho do peito às vezes fica um pouco seco e tal. Se ela for usar o peito, se ela quiser e for usar, o que fazer para ele ficar um pouquinho mais suculento? Ó, com o peito, se ela quiser fazer, ela vai fazer da mesma forma que a gente fez. Ela pode cortar o peito em tirinhas, corta o peito ao meio, corta em tirinhas. E daí dá aquela empanadinha que vai melhorar já esse processo. Então, isso é bom. Aqui no frango, se eu vou colocar o alho aqui e ali no arroz, Du, coloca, por favor, a cenoura crua. Boa. Ó, vamos colocar a cenoura crua para refogar. Vai ser importante essa cenoura aí. Aqui no frango, a gente vai colocar agora, ó, molho inglês. Eu coloco em volta aqui, molho inglês. E coloco também molho de soja. Olha que maravilha, ó, você que está acompanhando. E agora, uma porção de mel. Uma colher de sopa de mel. Fica uma delícia, hein, Fica Edu? muito bom. Meu Deus. Essa refogada aí, com a cenoura, é um pouquinho diferente. Porque ela acaba passando mais sabor para nossa receita, né, Du? Incrível. Eu adoro cozinhar assim, sabe, Edu? Colocar já no início, porque passa o sabor. Enfim, a crocância, Aqui é a abobrinha, uma abobrinha Crua também também. aqui. Tudo cru, né? tudo cru. A gente entra com tudo cru, vamos cozinhar o arroz tudo junto aqui com esses legumes aqui. Agora, se você quiser, o que você pode fazer aí? Vai na tua escolha, tá? Boa. Agora você pode colocar água Legal. ou tomate. Se você quiser os pedacinhos, a gente pode deixar para colocar o tomate depois. Como que Boa. você prefere? Vamos depois, Du? Que aí ele Vamos. vai soltar água, deixa pro finalzinho. Perfeito. Pode Coloca ser? então a água. E aí, para complementar o nosso arroz colorido, primavera, a gente tem tomate. Vou deixar aí do seu lado, tá? Beleza, Edu. Tomate,
milho, tomate, Obrigado. milho, opa, Milho foi. Peguei. ervilha. Parece Ó. aquele jogo de bote, né? O que mais você quer aí? Ah, e um pouquinho de E erva. a salsinha no finalzinho pra dar o toque. Perfeito. Aqui, ó, agora, nessa panela, eu vou colocar um pouco de água quente, ó. Aqui eu posso colocar um pouquinho de água quente para o nosso frango cozinhar e eu soltar aquele fundinho que pra gente é importante aqui, ó. Delicioso, Dô. Olha, para você que está acompanhando a gente a partir de agora, ó, frango agridoce com arroz primavera, receita prática que a gente está fazendo. Você está vendo esse frango bonito, úmido? É sassami, ó. Ó o É o brilho. sassami, tá bonito, né? Ó o brilho, que coisa incrível, Dô. Tá bem bacana. E o Edu tá fazendo aqui do lado o arroz primavera que você vai temperar com o que agora? Boa, Dô. Aqui eu vou colocar só um toquezinho de sal, tá bom? Nesse arroz. Se Tudo quiser bem? colocar uma pimentinha, Uma fica à pimentinha, vontade. vamos colocar também, Ó. né? Aqui, a gente já tem uma... Olha que interessante, vou mostrar para todo mundo em casa. Você muitas vezes vai fazer o frango, você fala assim, poxa, a Silene perguntou com relação ao peito, né? Vai ficar ressecado, tudo. Olha que interessante isso daqui, Si. A gente cozinhou por alguns minutos, a gente dourou primeiro de um lado, depois do outro do frango. Depois a gente cozinhou desse lado. A gente vai virar agora todos esses filezinhos de sassami, ó. E vamos fazer do outro lado. Olha o douradinho. Olha essa cor, Edu. Agora essa corzinha aí é a combinação do molho de soja. Você viu que a gente não colocou sal extra aqui, cuidado, que já tem sal no molho de soja. E essa corzinha vem da mistura do molho de soja, do molho inglês e do mel. Incrível, dá uma mel- caramelizada, Ah, né? fica demais, né? Essa cor incrível, Eu gosto. sensacional. Adoro Ó. também. Aqui tá Tá lindo, hein? feito. Rapaz. O arroz ali, a parte do... Agora é cozinhar os ingredientes. E que horas que você acha importante a gente colocar? Vamos já colocar? Podemos colocar. Bora Podemos lá. Então aqui a gente refogou com... Só recapitular aqui, tá, do pessoal Lógico. de casa? O arrozinho, azeite, alho e cebola, demos aquela murchadinha na cebola. Coloquei também a abobrinha, colocamos a cenoura, o arroz e agora eu tô colocando o milho e também a ervilha, tá? Pode ser a de latinha ou pode ser aquela fresca, deliciosa também. O Perfeito. tomate eu vou colocar por último, tá, Dô? Porque ele vai soltar o sabor. E eu quero, enfim, ó, eu falo já cuidando da tua receita aqui. Não, pode. E se a gente que colocar você quer? Não, se a gente colocar o tomate agora, ele vai dar aquela sumida. E a gente quer o pedacinho dele, né? Perfeito. Então vamos colocar ele por último aqui. Eu já vou assumindo como se tranquilo, fosse não tem- minha receita Fica aqui, ó. tranquilo. Mas Tá- não, hoje eu tô de Tá na assistente paz, do meu, Edu. tá na paz. Não, mas eu vou te ajudar na outra. Boa. E aí a receita vai ser minha também, não tem problema. Tudo nosso. Olha isso daí. Incrível, Ó. delicioso. O mundo está dominado por receitas simples, gostosas. Esse é o nosso maior desafio na televisão sempre. Tentar deixar... Você sabe que eu fui ontem numa entrevista com o Ravi Sani? Um cara espetacular. Ravi, muito obrigado pelo carinho. Eu não imaginava que o Ravi sabia um pouco da minha vida, sabia muita coisa da minha vida, né? Muito obrigado pelo carinho que você teve comigo. Ganhei um jogo de panela que eu vou usar aqui no Que programa. fantástico, que Me deu um legal, jogo né? de panela legal, É um- faço questão de usar um presente. É o presente certo pro cozinheiro, é jogo de panela, amigo. E aí, é o seguinte, a gente falou de tanta coisa especial, a gente sempre tem que agradecer às pessoas que nos prestigiam. Verdade, não é? Dô. Com certeza. Ó, aqui, o frango pra mim tá No pronto. ponto, O já seu era. falta um pouquinho. Aqui aproximadamente mais uns 5 minutinhos é o tempo de cozinhar o arroz também. Vamos Só. fazer o seguinte, ó, pra Bora. gente... Pra dar tempo de fazer tudo que a gente programou. Boa. Eu vou separar o frango aqui de lado, Fechou? que aqui já tá pronto, depois eu arrumo. Fechou, Dô. Vamos ver como é que fica essa receita, que daí a gente define qual prato a gente vai Fazer ela colocar. empratar. É, Beleza. Deixar o frango ali. Olha como ele ficou úmido, Silene. Aquela dúvida que Delicioso. você tinha com E o perfume? o Delicioso. peito vai ficar gostoso também. Agora coxa e sobrecoxa desse jeito aí. Tem pra Olha ninguém, o borbulhar, não é óleo, você não precisa se preocupar no fundo. Exato. Molho de soja, molho inglês, é uma combinação de vários ingredientes ali e Boa. mel. Tá? Boa. Du, no arroz eu já vou colocar então Por aqui favor. o tomatinho, que a gente favor. deixa ele trabalhar sozinho aqui na panela, tá? Tá bom. E aí, é deixar cozinhar e o arroz vai estar pronto. E o arroz vai estar pronto, Du. Ó. Boa.
para de fazer o que você está fazendo agora, se você não estava prestando atenção na receita, porque agora a gente vai fazer a receita até R$30, é receita econômica. Tem vinhetinha aí, Dioguinho? Ó, hã? Pode colocar então. Boa. Ô, Du, a gente criou várias vinhetas para muitas coisas diferentes. A primeira receita também é econômica, porque a gente Muito. usou legumes e arroz para fazer uma parte dela. Sim. E a parte do sassami, que não é uma parte tão cara do frango. Exatamente. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que com carne. Com carne, exatamente. Essa receitona aqui, Du, é muito popular nos Estados Unidos. Algumas semanas atrás eu trouxe aquele Orange Chicken. Lembra que eu pedi para você. Exatamente. Então esse daqui segue a mesma linha daquele prato lá, de uma rede famosa. E a gente vai começar com um azeitinho aqui, para selar essa carne sem tempero mesmo, tá, Du? Sem nada. Sem nada, Então, sem sal. aquela história de colocar o tempero antes, para essa receita você acha ideal não? Para essa receita não, porque o nosso molho, ele também vai o molho de soja, que já é bem salgado, e ele que vai temperar toda essa carne aqui. E ele entra depois. Ele entra depois. Perfeito. Primeiro a gente vai dar aquela seladinha nela aqui, tá? A carne, qual que você acha ideal, Du? Ó, eu tô usando um contrafilé, mas pode ser uma fraldinha em tiras também, que ela Tá. é bem macia. O contrafilé, se tiver muita gordura, pode tirar um pouquinho. Exato. Não tem Du, problema. pode tirar um pouquinho, não tem problema nenhum, tá? Agora, a gente não rodou a vinheta porque é econômica, mas é gringa essa. Não, essa daqui é totalmente gringa. Dioguinho, quando tiver, pode falar aí que tá à vontade. Boa. Roda aí. Da vida, da receita, a gente vai vendo que tem um monte de coisa diferente, não é? E a gente costuma trazer essas receitas de outros países, Du, que também entra no paladar do brasileiro, né? Essa daqui é uma que não pode faltar na minha casa. As minhas filhas pedem sempre. E assim, vai um brócolis, vai um negocinho aqui. É saudável também, né? Perfeito. Entra na linha do saudável, né? A Nutri gosta. Aqui a Muito. gente vai dar uma seladinha nessa carne aqui. Já aumentei o fogo total. Essa receita, então, é o frango com o brócolis. O tradicional é sempre com o brócolis. Sempre com brócolis. Tá. É o bife, né? Na verdade, é o bife em brócolis. Então a gente usa a carne Em vermelha. inglês, como chamaria essa receita? Bife em brócolis. Beef and brócolis. É. Just it. Just it. Caramba, Ok. hein? Estamos bilíngue aqui, bicho. E esse é o Meu tipo pai- de receita, Du, que fica mais que linda. Fica beautiful ela. Não, você não... Ó, você sabe que em casa, tá vendo? Eu falei outro dia, meu pessoal deu risada. Parece que é piada, mas não é. A Maria treinando espanhol, o Alezinho e a Maria falam bem inglês, muito bem. Só que o Alezinho tá aprendendo italiano e, meu, o moleque é uma figura. Ele é uma figura. Tá indo bem no italiano. Aham. Muito bem, ele é muito esforçado. E aí a Maria falando espanhol. Então um falava... Espanhol, outro E respondia em italiano. Perguntava italiano, e aí a Maria pensava, pô, pro italiano, tal, e respondia, meu, uma Cara, incrível. conversa de biruta, É mas incrível. muito, meu, E muito você legal. fica ali tentando Divertido entender. demais. Você fala um pouquinho do italiano, Du? Ah, fala um pouquinho, né? Estudei Estudei lá. Estudou lá, né? Com tem- certeza. Tem que falar um pouquinho. Tem que falar. Algumas coisas, dependendo da região, fala um pouco diferente, mas a gente fala. Mas vai, né? Fala o que precisa, não é? Pô, já não passa fome na Itália, né? De jeito nenhum. Com Passar certeza. fome não, porque se eu for pra lá eu posso cozinhar também. Já era. Se eu não sei pedir... A gente sabe cozinhar. Aqui vamos dar aquela mexidinha, tá? Na carne. Normal, ela vai soltar um pouco desse líquido mesmo, até porque a gente está fazendo tudo de uma vez e numa panela só. Isso aqui é receita de uma panela só, tá, Edu? Perfeito. Então aqui a gente dá essa seladinha de leve. Em paralelo a isso, a gente pode dar uma misturada no molho. Perfeito. Ele frio, que dissolve o amido, dissolve todos os ingredientes. E a gente depois Ô, Du, faz o molho aqui. deixa eu te perguntar uma coisa. Boa. Nessa hora aqui, como você está muito se preocupando também com a questão da saúde, Certo. o molho de soja, você falou que tem bastante sal. Exato. A gente pode colocar um pouco de água aqui para diluir? Na verdade, Edu, a gente vai colocar até mais água do que a quantidade de molho. Ah, então perfeito. aqui nós temos meia xícara de molho de soja e a gente pode colocar um pouquinho mais, Pode ir por aqui, então. pode pôr Pode aqui por direto. aqui.
É legal isso para as pessoas verem, Aham. que assim, molho de soja já tem sal. Exato. Você diluindo, pô, fica muito melhor. Muito melhor. E na verdade, tem que diluir, tá, Dô? Porque Tá. senão vai ficar muito salgado mesmo. Aqui, então, Aí entrou com os Amido. outros ingredientes. Tem o amido de milho, que é o truquezinho do chinês, né, para engrossar o molho. E temos também um açúcar que vai quebrar um pouquinho esse sal também. agora quanto de açúcar? Isso que eu fiquei em dúvida. Eu vi Boa. aqui uma quantidade razoável. É, eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar refinado aqui. Sim. Tá bom? Vai entrar todo? Vai entrar ele todo. Mas E é rasa a colher de sopa, não é É, aquela não. colher de trisavó lá Não, que... não é de trisavó, não. É uma colherzinha bem pequenininha mesmo. Rasa de sopa. Exato. É Misturou interessante, tudo. Du, porque assim, o Guto, que você conhece, Aham. ele faz muito o inverso, ele coloca o açúcar antes, no começo e tal. E é interessante a gente mostrar que tem muitas variações que a gente pode fazer. Exato, né? Du. Aqui Agora- já tá direitinho, ó. Aí tá perfeito, né? O que eu faço? Aqui eu vou retirar. Na verdade, não vamos retirar, não. Vamos fazer tudo aqui. Ah, vai ficar bonito isso daqui. Vai ficar uma Ó, delícia. com molho. Exato. E A aqui, cor Du, muda, né, Du? muda total e o sabor também. Aqui, o que eu faço? Eu coloco junto aqui o alho. Deixa eu puxar aqui pra você. Vou colocar o alhinho junto aqui. Se quiser refogar ele antes, tudo bem também, mas aqui Porque ele aqui já vai... nessa panela dá até pra refogar fora e do depois colocar, né? Exato, eu adoro essa panela. E também tem o gengibre, Du. Perfeito. Esse gengibre é o que vai dar aquele toque oriental aqui na nossa receita. Agora, tá? Du, quem quiser fazer com gengibre em pó, outro dia uma senhora até agradeceu isso. Aham. Que eu falei a história do gengibre e ela me perguntou, pode ser... Qual é a forma que eu posso... Eu gosto do gengibre, mas não gosto dos pedacinhos. Usa em pó que é bom. Exato. Ela Du. adorou essa dica. E assim, o em pó é maravilhoso, você tem sempre em casa, não estraga tão fácil. Bom, arrozinho aí, né? Ó, você que está acompanhando a gente, receita até R$30. Não é o faça e venda, mas é aquela receita tradicional para você fazer, agradar todo mundo. Custa menos de R$30 e daqui a pouco nós vamos fazer o doce. Esse doce do, como você chamou ele? Ele é o bom bocado de liquidificador. Bom bocado de liquidificador. Delicioso. Até Até R$20. vintão, exatamente. Essa receita que a gente está fazendo, R$28,86 e a receita do doce, R$19,70. Exatamente, Pô, vale Du. demais a pena, hein? E assim, exatamente, isso daqui dá uma porçãozona grande. Em casa, come nós 4, ainda sobra para a marmitinha do dia seguinte. Voltando aqui, Du, o que eu fiz? Eu vi que deu uma secada. É você e mais 3 mulheres. É, eu e mais 3 mulheres que comem bem pouquinho. No Perdão, caso, sou eu que uma como. mulher e duas e crianças. duas meninas, duas filhas. Até pro pessoal calcular, porque não vai falar, poxa, vai dar pra... Na minha família vai dar pra 6. Também não é Não, assim. não. Ó, vou colocar um pouquinho mais de água. Senti que aqui falta um pouquinho só do cozimento do arroz na primeira receita que a gente fez, que é uma receita. A primeira é prática e econômica. Exato. Essa, segunda é até R$30. Perfeito. Segundo até 30 conto. O que aconteceu? Eu vi que já estava secando um pouquinho aqui, Du. Eu coloquei mais um pouquinho de água, tá? Então não tem Perfeito. problema. A senhora aí de casa pode controlar a quantidade do molho aí na água, tá? E Perfeito. assim, trintão é esse prato todo aqui, É uma tá? receita, para quem está vendo nos Estados Unidos, que custa $4,77. Meu amigo, nem ônibus é a esse preço. É, né? né? Porque é caro, É né? caro. Agora a gente entra com o brócolis pré-cozido aqui. Ó, Ó, é menos de $5, Du. Você que morou lá há muito tempo. É o receita, talvez a receita de uma marmita receita popular. de exatamente. Né? Se a gente Lá, pensar. pra você ter Ou noção, até mais, né? fazer no Brasil tá mais barato do que fazer lá fora. É. Porque esse Então não prato... vamos falar... Bom, em dólar, então, tá valorizado. É, $4,77, ó. E assim, esse prato, geralmente, nos Estados Unidos, você paga $10, paga $15, uma média desse prato Perfeito. aqui. A porçãozinha individual, tá? Tá. Aqui a nossa porção tá saindo por 4 e pouquinho, né, Ô, Du? Du, onde você vai querer colocar? Quer colocar numa travessona Ah, dessa? a travessona que essa daqui rende bastante, vai ficar aquele pratão bem bonito, Du. Ó? Aqui dá. Vai Boa, ficar dá, valorizado, com certeza. né? Esse é valorizado, hein? Esse Eu vai acho. ficar chique. Eu acho que vai ficar chique. Finalizei aqui, tá, Du? Desligo o fogo aqui. Esse molinho aqui, ele já vai apurar mais, vai ficar mais consistente. Se quiser mais grosso, pode deixar mais um pouquinho aqui e é sucesso, tá? Você viu que a gente não colocou nem sal em nada aqui.
E se quiser colocar uma pimentinha? Por conta do molho, do molho inglês. Do molho de soja, perdão. Exatamente. Molho inglês eu usei na primeira receita, né? Exato. Gostosa também. Ó, eu vou fazer nessa então o arroz. Boa. Pra você nessa, tá bom? Tá ótimo. Vamos fazer nessa daí. Aqui é uma coisa importante. Muita gente fala, como é que eu arrumo pra ficar bonito e tal. E tu aqui tem uma bordinha. Não, mas vamos fazer junto. Tu é craque nisso. Não larga na minha mão, não. É que eu gosto. Você manda bem dos empratamentos. Verdade, depois eu fico assistindo o programa em casa, falo, caramba, preciso aprender assim, viu, meu? Que é isso. Detona. Aliás, sabe que um cara que é craque? O teu, eu acho que a gente pode pegar com a concha. O que você acha? Eu acho legal, Dô. Ou se você quiser... vamos pegar com a concha? Vamos com a concha? Ele ficou fazer molhudo delicado, aqui. ó. Tá aqui, ó. Inclusive... Então vamos fazer uma coisa? A gente faz junto. Boa. Pega com a concha e arruma aqui no meio. Depois a gente dá Fechou. Um final feliz a ele, ó. Boa. E aqui eu vou pegar o arrozinho, ó. O arroz colorido. Eu vou colocar ele aqui no fundo, ó. No fundo do prato. Muitas vezes pra gente fazer um prato render e ficar bonito, a gente vai arrumando assim, ó, pra você de casa entender. Eu vou colocar aqui, Pode fazer do jeito que que a senhora quiser. A gente só dá as ideias aqui, dá a dica pra você arrumar de repente o prato aí na sua casa, valorizar mais, não é? E fica econômico já é. Uhum. Agora é deixar o econômico bonito. Exatamente, e assim. R$ 28,66 o custo dos ingredientes da sua receita. Exato, Du. Aqui, inclusive, a dona de casa pode escolher um acompanhamento, um arrozinho branco. Pode colocar um espaguete aqui também que fica sucesso. Você viu que ele fica bem molhudo, então cabe uma massa também e fica um espetáculo, tá? Era só metade aqui, Du? Porque eu me empolguei e coloquei acho que tudo aqui, tudo, né? É tudo, né? É tudo. Boa. Ó, o arroz está úmido aqui. Olha como a gente muitas vezes tem uma visão interessante em casa. Eu olhei o tamanho da panela e aí você olha um travessão como esse daqui, você fala, não vai caber, vai ficar sobrando espaço, mas olha que interessante. Ah, dá. Primeiro espalha na base de baixo e depois você vai colocando em cima. Ó, no teu tem um molho. Toda vez que a gente vai servir esse prato com molho, o que eu assim costumo fazer? Você falou, do ficar bonito e tal. Eu deixo um molhinho extra do lado. Legal. Pra quem quiser, porque assim, muitas vezes no começo, o pessoal pega mais molho. Esse molho aí tá uma delícia. Esse molho tá cheio de sabor, Edu. Mesmo. Boa. Nossa, imagina. Sabe que esse molho dá pra fazer? O quê? Eu começo a viajar. Um arrozinho? Né? Não, dá pra fazer um arrozinho, dá pra fazer uma cebola. Você tá aguando aí, né, com esse molho aqui. Esse molho tá sensacional. É delícia, Edu. Esse molho tá sensacional. Pode colocar um macarrãozinho aqui, pode servir com um arrozinho branco também, é sucesso. E lembrando, o pessoal que chegou agora, Edu, esse pratão aqui de bife em brócolis até R$30. Essa porçãozona é uma receita gringa. Completa. Ela é gringa. Ela é gringa. Exato. Não que tudo que é de fora a gente valoriza, mas é interessante dizer que uma coisa que é gostosa, que foi criada fora do Brasil. Exato, Dô. Olha esse prato que rendeu. Que coisa, não? Assustado, meu. Deixa eu pegar aqui só um papelzinho. À vontade. Boa. Ó, aí é o seguinte, agora vamos fazer o seguinte, ó. Finalizaçãozinha. No meu, o que eu faria aqui? Tirar aqui, cuidado que tá quente, tá? Boa. O que a gente pode fazer aqui, Du? Eu vou... Aqui daria pra fazer o arroz, né? Mas tem tanta receita pra fazer. Deixa pra inventar depois, né, Silene? Deixa no Outro esqueminha dia ali. a gente inventa. Ó, aqui, ó, só pra finalizar essa receita. Boa. Vou aquecer um pouquinho só. Só porque eu já tinha feito. Eu já tinha feito a receita. Du, coloca uma gotinha só de água. Boa, Du. Por favor. Só um... Aí a gente vai reaquecer só pra ficar realmente bonito o prato. Não custa nada, ó. Aí aqui, ó, a gente reaquece esse franguinho. Passa aqui nesse fundinho de panela, ó. Eu vou cheio de passar sabor. os dois lados aqui, ó. Tá cheio de sabor aqui nesse fundo de panela pra gente não perder. Eu tô reaquecendo aqui, faz 5, 10 minutinhos que a gente fez ele, ó. Exato. Só pra você de casa entender, ó. Passo aqui nesse molhinho espetacular. E o brilho, né, desse franguinho, meu amigo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Você pede sempre pra eu fazer isso, eu vou fazer uma coisa aqui. Não, eu peço. Ó,
solta esse fundinho de panela aí, Du, por favor. Deixa E aí comigo. eu vou arrumar o franguinho no mesmo prato aqui, ó, pra ficar bonito, ó. Eita, coisa boa, hein? Você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu poderia colocar todos desse jeito, poderia colocar eles vindo no outro sentido, ficaria bom também. Eu comecei esse assim, eu vou finalizar assim, ó, E pronto. fica lindo. Tu detona nos empratamentos. Du, sabe que eu fiz a faculdade e, meu amigo, essa era a parte mais difícil pra mim, era o Montar? empratamento. Aí o que eu fui fazer? Eu fui atrás de pessoas que empratavam bem e pessoas pra pegar referência. E, pô, tu era uma referência minha, Du. Imagina. Aliás, ainda é, né, Nel? Tu manda bem aí no empratamento, viu? Ó, no É teu, verdade. É verdade, é ótimo. aqui ó, no teu eu vou colocar um vermelhinho, Lindo. basicamente. Lindo. Aqui eu poderia colocar tomate para dar uma cor só, já que você já está falando disso. Aham. O que a gente poderia fazer aqui, ó? Colocar tomatinho ou colocar pimentinha, essa não arde, então não tem problema. Boa. Nesse prato de até R$30 também cabe um gergelinzinho em cima torrado, fica legal. A gente não tem, né? Poxa, aqui eu acho que nós não tem temos. problema, mas uma opção caberia. em casa fica bacana. Um óleo de gergelim fica incrível. Nossa, óleo de também gergelim. aqui. Não fica delicioso? Eu acho que sim. Fica demais também. Ó, aí aqui no teu eu vou colocar um pouquinho mais de verde, Fera, Du. só para ressaltar o brócolis aqui, Boa. ó. Tá? Então não vou pôr em cima da carne, vou pôr em cima do brócolis, ó. Lindão. Verde com verde aqui vai combinar. Incrível. Franguinho aqui já foi. Perfeito. Vamos retirar Aí, esse. Vamos, eu vou colocar aqui, ó. Esse daí vai ser outro prato, né? O que Vai que a ser gente outro, fazer? né? Vamos montar pensar. o outro. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Boa. Deixa sobrar algum outro ingrediente, a gente faz com ele. A gente Com faz cebola, ele, né? sobrar cebola a gente faz. Ah, com Monta outro certeza. prato. Vai Não sobrar é? aqui. Com Ô, Du, certeza, Du. aqui, ó, eu tenho dúvida de uma coisa. Eu acho que assim, olhando visualmente já tá perfeito. Vou colocar um verdinho aqui em volta, Fica lindo. só para cobrir um pouco o branquinho aqui, ó. Só. Boa. Eu acho que assim já tá bom. A delicadeza do prato fica Você incrível. acha que nesse outro aqui, ó, ele tá bonito, mas tá meio, como é que eu vou dizer? Ele tá é um Que? detalhe só, para ficar diferente. O Senão fica verdinho? tudo arrumadinho, é. O verdinho Tá vendo fica ali legal, né? Daquele lado que você falou? Falou assim, pô, tá tudo perfeitinho ali, né? Aham. Tudo. Mas o colocar alguma coisa diferente do que é o, vamos dizer assim, o tradicional, vai ficar melhor, quer ver? Com certeza, um buquezinho aí de... É um detalhe Eita, aqui, ó, de aí um lado sim, hein? só, para não ficar igual. Fera, Du. Só para não ficar igual. Lindo. E aí, a gente pode fazer o seguinte, Toquezinho de azeite no um final. pouquinho de azeite, E esse Tá arrozão, bom. ele rende que é uma beleza, né? demais, não é? E ó, e se pedir no delivery é caríssimo, tá? Agora, o teu prato, que desse. custa até R$30, se a Aham. gente pegasse aquele fundo, por exemplo, que sobrou Boa. e fizesse um arroz, ia ficar fantástico. Delicioso. Quer colocar um macarrãozinho, um espaguete ali também? Fica lindo também, Du. Ó, Tem esse daqui, boa. vamos colocar um do lado do outro, ó. Fechou. Pratos enfileirados, ó. Aqui o coloridão. Ó, até R$30. Se a gente pegar o custo do primeiro, eu vou falar que também é menor. Exato. Agora tem a receita do doce, não é? Essa daí é incrível, tá, É? Du? Exato. Ô, Du, começa a receita do doce, eu vou dar uma ordem aqui na cozinha. Fica à vontade. Boa. Fica à vontade. Vai fazendo. Vamos pro doce? Vai, vamos pro doce, Eita, ó. as criançadas gostaram aí, hein? Bom bocado de liquidificador. Receita até R$20, Du. Boa, Du. Então vamos lá, né? Bom bocado de liquidificador, a gente utiliza o liquidificador aqui para tal, né, Du? Sem muita novidade aqui. E no liquidificador, eu vou começar colocando 4 ovos. Essa é uma receita econômica, né? Essa é uma receita até R$20, Edu. E aquela porção zona enorme que o pessoal tá vendo ali. Eu inicio com 4 ovos inteiros. Então, assim, vamos quebrar ele separado para não ter nenhuma surpresinha aí na hora de colocar no liquidificador, tá? Se o ovo for pequenininho, não tem problema, podem ser 5 ovos também, não tem problema algum. Fechou, Du? E assim, Sim. nós vamos utilizar também nessa receita a mandioca ralada, que ela vai dar um saborzinho incrível e também uma textura para o nosso bom bocado. Você costuma comer o bom bocado com mandioca ou sem? Ou
Com mandioca. Com, né? É, com mandioca. E muda bastante o sabor, viu, Du? Ah, fica muito gostoso. Assim, essa receita, ela fica cremosa. Exato. É uma receita que você em casa vai fazer, vai surpreender todo mundo, porque também não é uma receita cara, né? Facinho, Pelo contrário, é uma então, receita Du. econômica, né? Até R$20 você vai fazer esse daí. E ó, tenho certeza que o pessoal vai comer isso aí de olho, rezando, viu? É uma boa receita para quem quer fazer e quer vender também, né? Muito. Você pode fazer, inclusive, numa assadeira retangular, cortar ele em quadradinhos e vender também. Tenho também aqui a minha manteiga ou a margarina, tudo liquidificador, gente, de uma vez aqui. Pode ser a manteiga ou a margarina. A margarina fica mais barata a receita, tá? E o resultado é o mesmo, não tem problema algum. E tenho também o açúcar refinado. Utiliza outro açúcar em casa, pode colocar também o demerara, o mascavo, à vontade aí. Fechou? Agora a gente tampa o liquidificador aqui e vem batendo esses 3 ingredientes de uma vez aqui, tá? Deixa eu ligar ele aqui. Boa. Eita, tem que ligar, né? 220, Du. Eita, motorzão bom. Ó, receita gostosa, prática para você que está acompanhando a gente. Bom bocado, até R$20, receita econômica. Boa, muito, Du. muito gostosa. Ó, eu bati Bateu os 3. tudo. Perfeito. Agora eu venho colocando o leite. Fica muito cremosa essa Fica receita, muito né? cremosa. Coloquei o leite aqui, ó, e vamos terminar de bater mais um pouquinho. É só misturar tudo mesmo, tá, Du? Então aí você bateu 4 ovos, 1 xícara de açúcar, Exato. a margarina você colocou, Boa. 3 colheres de sopa. Exato. O coco ralado já foi? Ainda não. Não, vai ser 1 xícara. Exato, Du. O queijo você não colocou? Também não. Perfeito. Vai ser 100 gramas de queijo ralado. Exato. 1 xícara de leite 1 xícara de leite coloquei tá aqui aí. junto. e 2 xícaras de chá de mandioca. Vamos misturar tudo agora no final, junto com o fermento para ele crescer. A mandioca tá crua ralada. Boa, boa pergunta, Du. Exatamente. A mandioca tá crua e ralada, tá? No ralo grosso. E só isso. Eu vou pegar só uma tigelona aqui, Du. Ó, para você que está acompanhando a gente, a receita é econômica, mas é muito gostosa. Né, Silene? Meu, e a textura? Maravilhosa essa Eu não receita. vejo a hora Du, de ficar pronta. e a textura fica incrível, tá? Podemos Perfeito. colocar tudo aqui? Vamos. Vamos lá. Então a mandioca aqui na minha tigela. Ó, foi todo raladinho. Quer colocar um pouquinho mais de mandioca? Tem problema não. Fica bom também. Tem o queijo parmesão, pode ser aquele de saquinho mesmo, pode ser in natura, sempre sobra um pedacinho de parmesão na geladeira. Então pode ser ele, rala ele e manda ver, tá? E tenho também um pacotinho de coco ralado, Tem dúvida, tá? aquele pacotinho de 100 gramas de coco ralado, tá? Não tem esse daqui, pode ser o outro coco também, pode ser in natura, enfim. Misturei tudo isso daqui, ó, tudo de uma vez e entro com esse líquido agora aqui, ó. Perfeito. Tudo na mesma tigelona, tudo no liquidificador. Tem Por que dúvida que eu do não pessoal de casa, viu, Du? Tem? Tem. Boa, vamos tirar Explica essa por que dúvida que aí. você não bate tudo antes, por favor. Boa. Eu não bato tudo, Du, exatamente porque eu quero os pedaços desta mandioca, queijo. do queijo, exatamente, tá? Por isso que não foi tudo do liquidificador aqui. No liquidificador você bateu, só para relembrar, tá? Se foram os ovos, 4 ovos, o açúcar, 1 xícara você bate Boa. junto, o leite, 1 xícara de leite, a margarina, 3 colheres de sopa. Boa. E o que você quer em pedaço? 1 xícara de coco ralado. Boa, você perfeito. misturou. 100 gramas de queijo ralado, você Isso misturou aí. também porque você quer os pedacinhos. Uhum. E 2 xícaras de mandioca ralada, você gosta dos pedacinhos também. Fica incrível, Perfeito. tá bom? Por último, vai entrar 1 colher de sopa rasa, só para a gente não perder o fio da meada, Aham. de Fermento. fermento Pra químico, bolo. fermento para bolo. Perfeito. Exatamente. Sim, vamos lá. Edu, antes de eu falar a dúvida da Maria José, queria dizer para vocês que tá bombando de mensagens aqui Legal. falando a respeito das receitas econômicas do programa. As pessoas ficam meio desacreditadas que custa só até 20 reais, Exatamente, né? E a gente sim. dizer que é isso mesmo, que dá para fazer coisa gostosa pagando pouco, né? Esse é o certeza. custo dos ingredientes. Lembrando, Isso. quem vai vender tem que calcular o preço
aqui da mão de obra, da eletricidade. gás. Edu, usou pouquinho o liquidificador. Custo de qualquer coisa na vida não tem pouquinho ou muito. Boa, Edu. Se você deixa de colocar o pouco, é ali que provavelmente você vai perder dinheiro. Então, assim, ó, esse liquidificador nós vamos ter que lavar. Então, Edu, tem que calcular a água? Tem. Tem que calcular o detergente? Tem. Então, faz parte dessa receita isso. Aqui, vai untar a forma, é um pouquinho, não faz mal. Junta um pouquinho de tudo que você vai ver. O problema, às vezes, está na goteirinha, não está no vazamento completo. Eu, com A o comércio, goteira- aprendi uma coisa. Entrou pela porta, você tem que pôr o custo. Você vai vender um sorvete. O guardanapo faz parte? Faz parte. Faz parte. A casquinha mais ainda, a embalagem mais ainda. Você vai vender um wrap. Tem o papelzinho em volta, faz parte. Exatamente. Por isso que Edu. muitas vezes o custo no local e o custo fora para entregar é diferente. Quando a gente faz aqui é a mesma coisa. Então, você que vai fazer esse bom bocado para vender é diferente desses R$19,70. Exato, Você Edu. tem que colocar todos esses itens. A gente não está fazendo fácil e venda, está fazendo receita Isso, econômica. que é para você fazer. É isso aí. Ela pode servir para vender? Pode. Você vai fazer uma receita de 20, vamos supor que você gaste mais R$10 com a embalagem, com tudo que você calculou aqui, a sua mão de obra Sim. de quem está fazendo. Aí ele tem que calcular ele e eu que estou falando. Vai ficar caro isso daí, hein, agora. Aí você põe tudo isso. Vamos supor que seja R$30. Você acha que dá para vender por 50? Aí sim, os 20 a mais, aí é lucro. Mas coloca tudo antes. Boa. É isso aí. Vai lá, é isso aí. Aula de Não é. empreendedorismo A aqui, Maria viu? José, Edu, ela tá perguntando o seguinte. Aí, nesse caso, né, tá usando a mandioca. Se ela não for usar a mandioca, quiser usar um outro ingrediente, é possível? Boa, sim, é a Maria José, né? Isso, daqui Legal. de Osasco. Dona Maria, seguinte, se a senhora não quer colocar a mandioca, pode utilizar o coco em flocos, que vai dar a mesma liga e no lugar da mandioca também. Fechou? Agora que Respondido? com a mandioca fica bom. Dona Maria José, Isso, Maria José. fica Dona gostoso. A combinação da mandioca com o coco. Muitas vezes não é Exato. só a liga, é a combinação. Exato, A Dô. mandioca crua, ela é totalmente diferente. Vai assar. Mas ela é totalmente diferente do que ela frita, por exemplo. Então, Exatamente. você que muitas vezes se preocupa com essa combinação, não se preocupe. Exato. A gente não vai fazer de forma alguma você perder dinheiro. Só para mostrar isso, eu vou cortar isso daqui e vou comer já para jamais. mostrar para vocês, né? Oi. Inclusive eu deixei um quentinho no forno. Eu acho que tá no ponto ali do forno, viu? Ah, é? Então, Tem um ali, ó, já no ponto certo. Meu, E tá esse aqui mesmo. Tá pontinho. Deu uma douradinha? Meu Deus, deu uma Meu douradinha. Deus, hein? No ponto certo. Olha isso daqui, esquece, meu. Que sucesso, esquece, é ótimo. Esquece, meu. Du, Ó, aqui o meu simples, tá? Vou colocar na forma untada aqui. olha a isso, gente você leva- tá de brincadeira. Tá de brincadeira, né, Du? Vou Como que colocar tá ali aí? em cima, tá um pouco quente, mas não vai queimar. É? E olha a textura, olha a cor que ele fica, Du. Ó, vocês verem saindo uma fumacinha aqui, vocês me avisem, hein? Ó. Eu tá quente sim, meu. Tá Essa quente, luva né? é boa, mas tá quente, meu. Ó, deixa eu colocar uma madeirinha ali. Boa. Senão- Esse meu aqui, Edu, É. coloquei na forma untada. A forma, a senhora pode utilizar a forma que a senhora quiser, tá? Retangular, essa com furo no meio de pudim, enfim, qualquer uma. Ou aquela travessa que o Edu acabou de tirar do forno também, fica lindona nessa daí, hein? Olha isso, Edu. Deixa eu ver se marcou aqui. Não. Eita, Tá quente, meu. coisa Olha boa. isso como tá bonito. Esse daqui vai ficar mais cremoso que aquele. Vai ficar mais cremoso Tiramos que aquele. antes da hora só. E aí, bem importante falar, Edu, pro pessoal que geralmente não pode com farinha de trigo, você viu que nós não colocamos farinha de trigo aqui. Sim. Então a senhora pode comer à vontade quem tem restrição à farinha de trigo, a glúten e tudo mais. Não quer Beleza? dizer que não tem caloria, né? Não, não quer dizer que não Pode tenha comer caloria. à vontade, comer sem parar. Só não tem farinha, caloria tem um pouquinho, Eu tá? procurei um pote menor, mas não tinha. Pra, Não, eu pra vou procurar. comer, pra comer esse. É errado fazer isso, meu. Quem faz dieta nunca pega um pote grande, meu. A Vou não pegar ser um que não pote tenha menor, outro, meu. né? Eu vou Não, pegar mas aí aqui. também é muito pequenininho, né, não, Du? Não, é degustação, né? Ah, meu? só Não um- posso, só um não. toquezinho? Vai comer 10 pratos no dia. Deixa eu passar Só- um pouquinho aqui. Só um tanto. Esse daí vai pro forno Esse agora. aqui vai pro forno. Posso colocar ali já? Pode, já tá pré-aquecido. Boa. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Já fizemos 2 pratos econômicos, na verdade foram os 3, né? O frango com arroz, depois
A carne deliciosa com brócolis. E Olha aqui, ó. isso. A textura disso fica incrível, Olha Edu. isso daqui. E lembrando que, gente, até R$20 você faz um bom bocado desse tamanhão aí. Ó a fumacinha. Desse lado, deixa eu inverter o lado. Olha esse outro lado. Ó a cremosidade. Não, agora você vai ver uma outra coisa que eu vou fazer. Ei, e ele fica com uma texturinha do... Olha aqui. Ó o caldinho. Olha Que isso. é isso? É natural, ó. Vem do fundo. É natural, é ótimo. Ele é brotou. naturalzinho. É natural dele, né? É natural do coco. Daqui vem Pega da uma colher fruta. aí pra gente dividir aqui, ó. Vem da fruta. A colherzinha do... Olha isso. Olha o aroma disso daqui. Você que tá acompanhando a gente, Du, pode pegar aí, meu. Pega Pera. aqui, ó. Pega, dá Boa. pra dividir sempre. Vou pegar um toquezinho aqui. Meu, o aroma... Tá quente, hein? O aroma tá incrível. Foi? Fera? Muito bom. Nó. O doce no ponto certo. Chiquinho quer falar alguma coisa com você. Pode falar, Oi, Chiquinho. Do outro lado. Deixa eu ver. Daqui? Foi? Como tá aqui? Ah, pra arrumar aqui. Ô, Vamos lá. Chiquinho, é que a orelha é Pronto. muito grande aqui, Chiquinho. Não come muito, mas foi agora. Boa. Ó, aí é o seguinte, meu, bom isso aqui, hein? Bom, Separa ali pra gente comer. Deixa comigo aqui. Meu, receita boa, Deliciosa, Dô. muito boa. Claro que dá uma secadinha, esse caldinho ele Ó, receita- penetra. Se a gente pensar como doce até R$20 é difícil, olha, a gente tem que ser sincero sempre na vida. Verdade, Dô. É difícil hoje você fazer um doce pra família e esse tem que ser pra família. A gente vai fazer uma vinheta lá, não faça sozinho. Pra alertar, que assim, esse daí, que assim, depois o pessoal pode ficar bravo. A gente faz uma coisa dessa daí, o pessoal pode se virar contra. Tipo, falar, você meu. tá fazendo uma dieta, o Tutu outro dia virou, o Tutu que trabalha aqui com a gente, virou e falou assim, ó, Edu, é lamentável o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, Tutu? Fizeram uma receita aí, minha sogra fez, meu, comeu ele e a sogra, Deus, sentaram na mesa e ele falou, meu, Já era, que é não isso? dá. É verdade. O Tutu é desses aí, viu? É. Come bem. É, mas eu, meu, foi embora. Delícia, né? E Delícia. até vintão você faz essa receitona incrível, que vai coco, vai mandioca, enfim, meu amigo. Vai um monte de Vamos fazer a ingrediente jato bom pra ali. gente fazer todas? Ó, Bora. Fusilli com alcatra a gente vai fazer. Receita boa também. Du, pega uma frigideira pra mim, por Pega favor. com certeza, Du. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a alcatra, eu vou cortar, a gente tem os bifinhos aqui, eu vou cortar em tirinhas pra gente fazer essa receita. Você que está nos acompanhando, obrigado pela companhia, o carinho da sua audiência. Receita muito, muito gostosa e prática. Quer rodar a vinheta da receita prática? Pode rodar, porque essa é prática e de uma panela só. Roda o que quiser aí. Agora eu quero ver. A gente vai cozinhar o macarrão aqui. Desse daqui? Não, aqui eu já coloquei uma aguinha aqui pra gente Tá, cozinhar a o gente vai macarrão só ali. cozinhar o macarrão. Agora, a receita da carne é de uma panela só, Boa. né? Essa é. Essa é. Essa é. E a gente vai temperar ela diferente aqui, ó. Pra você entender, peguei a carne, vou colocar chimichurri aqui. Bacana. E aí eu vou colocar o azeite aqui, direto. Uma pitada de sal. Fera. E vou colocar azeite. Chimichurri, azeite e sal. Só isso. E o truquezinho do azeite antes faz a diferença e acaba usando um pouco óleo, viu, Edu? Aqui foram 2 colheres de sopa. Você vai falar, pô, Edu, você despejou aí bastante. 2 colheres de sopa, pode confirmar. Confirmar que você não vai dar pra confirmar nada. Pode confiar. Pode confiar aí. É, parece que foi muito, mas não foi. É impressão porque, ó, é que eu vou despejar na outra receita ali só pra vocês verem. Olha pra encher isso daqui, ó. Olha que maravilha. Quer ver? Vou colocar naquela cebola ali só pra fazer um, ó. Olha o que demora. Isso aqui é uma colher de sopa. Olha isso daqui, ó. Tô despejando, ó. Olha o que demora pra preencher essa colher de sopa, ó. É. Quando eu falo 2 colheres de sopa é porque, ó, aqui foi uma colher de sopa, certo? Nem vai naquela receita lá. Eu coloquei vê? só pra mostrar pra vocês, ó. E essa daqui não foi bem pouquinho. Aí, com ela aquecida, você vai pegar e vai colocar essa carne nessa panela. Du, Legal. vamos cozinhar só o macarrão ali? Boa, deixa comigo. A gente Du. tá usando o fusilli, Uhum. que é uma massa curta. Você pode usar a massa que você quiser. Ó, a frigideira já tá quente. Tem uma coisa aqui interessante. Eu vou colocar toda ela aqui e depois eu
separo para vocês, ó. Boa. Caiu uma aqui, já tirei, ó. Para não derrubar, ponha sempre em cima. E ó, feito isso, a gente vai colocar, ó, você vai tirando aqui as tirinhas e vai colocando em toda a frigideira, ó. Ajustando ela ali, né? A gente está usando alcatra aqui também, mas poderia ser qualquer outra carne. Se você queira cortar em tirinhas, poderia ser frango também aqui, Com certeza. sem problema algum. A carne que tá barata no açougue, sempre tem um açouguinho com promoção Carne do mais bairro, né? econômica. Tem muita carne que vende congelada hoje em tira também. Exatamente. Você pode colocar. Olha, aqui tá feito. Aí o que a gente pode fazer? Ó, deixamos dar essa dourada. Naquela panela tá o macarrão com sal, né, Edu? Com sal. Ó, aí, Colocar esse tempinho que tá aqui, vocês viram que é rápido, a gente pode ir virando essa carne, ó. Você vê um truque que eu gosto de fazer Truquezinho do... para ser rápido? Ó. Tô virando toda ela, ó. Olha como ela fica douradinha e bonita. E rápido, né? Essa parte inicial é importante para a gente não perder o líquido dela depois. Né? Boa. Quem quiser, tem o costume, gosto de colocar o azeite na panela. Pode colocar, não está errado. Mas olha como ela fica, muitas vezes você faz e ela não fica dourada. Exatamente. A gordura é um condutor de tempero, no caso aqui do sal, do chimichurri que a gente colocou. Olha que suculência essa carne vai ficar, ó. E você dá a seladinha nela, ela continua suculenta por dentro, né? Muito. Então isso é o segredo, um truque bom aí pra dona de casa. Aí, agora, sabe aquele truque dos restaurantes que quando vão fazer, tipo, filé mignon, que vão colocando a manteiga Aham. na carne para a gente manter a suculência dela? Certo, Du. Aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. Abre um buraquinho no meio. Boa. Vem Aqui com a manteiguinha. tem 2 colheres de sopa, mais ou menos. Ó, pode fazer isso que a gente tá fazendo aqui, ó. Você não vai se arrepender. Abre um buraquinho aqui no meio. Eu acho que vai dar tempo da gente fazer a sopa. Eu quero muito fazer essa sopa para sopa você é que nos incrível. acompanha. Quero demais fazer. Ó, ontem a gente... Pô, teve um dia tão especial, teve uma polêmica. O Ontem. Diogo me falou de um presente que eu ganhei, que é uma nave espacial. Depois eu falo. Eu Se, vi. temos fotos, né? Temos imagens. Eu só colocar, só explicar isso daqui, ó. Eu coloquei uma farinha no meio aqui da carne. E muitas vezes as pessoas podem até se assustar e falar, meu, agora vai empipocar tudo, agora já foi. Mas não. É a receita do empelotamento, meu. Calma. Calma. Joga um pouquinho de azeite aqui Deixa no meio comigo. também, ó. Boa. Pode falar, Si. Edu, a gente tem foto, sim. A primeira foto que a gente vai mostrar é um flagra seu aqui pela Rede TV da outra vez que você esteve por aqui, né? Trabalhando por aqui, que é a Flávia. A Flávia tirou essa foto com Ó, você. A Flávia que é do olha lá. setor de operações em Legal. 2017, Edu. 2017, Uau. Flávio. Um beijo pra você. Aí, ó. Obrigado pelo carinho. Aliás, ó, todos os funcionários aqui da Rede TV, desde a hora que a gente entra lá na portaria, todo mundo que trabalha aqui, os funcionários, a gente não tem... Só tem coisas boas a falar de todos, porque o pessoal é incrível. O carinho que tem né? com a gente, não é? É. É isso muito aí. grande. Ô, Si, só pra gente não perder agora, Dioguinho, só pra não empelotar e falar empelotou, aí vamos falar, Du, coloca esse líquido aqui, vou pegar uma colher maior, só pra Boa. misturar, por favor. Ó, aí a gente vai pegar o leite, pode colocar o leite aqui. Vamos Ó, lá tá nele. com a carne, tá com a manteiga que a gente colocou, a farinha de trigo. Agora vem o leite, só pra gente não perder o fio da meada aqui, ó. Boa. Vai soltar o fundinho dessa panela, tá perfeito. Beleza, garoto, ó. Foi. E aqui a gente vai misturando. Vai lá, Si. Agora já foi, só pra gente não perder aqui. Tá bom, De repente Edu. o pessoal falou, ó, empelotou, Edu, empelotou. A gente tem também a Aqui selfie. não, né, Si? Aqui não. Aqui não. Até aqui no postinho onde eu tô aqui, ó, tem a foto do Edmilson. O Edmilson que é do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro que participa muito aqui com a gente, fez a selfie e mandou. Como é que é o nome dele? Edmilson. Edmilson, lá do Do Rio de Janeiro, Pô, o Rio é capital. brincadeira, Bruninha. Será que é porque você tá sempre ali? A gente Certeza. sempre mostra você. Ela faz campanha lá, eu Você, acho. dona Certeza, Milena. viu? Ó,
essas meninas acabam chamando, Rio né? em peso aqui, Edu. É. E aí depois a gente tem, Edu, da Bahia, em Salvador, a Juscelia. Juscelia também. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É impressionante como hoje em dia, e falo sem problema algum sobre isso. No começo, o nosso público era 98% de mulheres. Hoje, já chega a 80%, 20%, que é muita coisa. Então a gente agradece a todos os homens que prestigiam a gente também, não é? Eu recebo bastante mensagem, os homens estão indo pra cozinha, hein, Edu? É. Isso é incrível, é sucesso aí, Aqui hein? também. Não tem frescura. Fora Sério? do Brasil, tem muito homem que... Muito mais homem até nas Muito. cozinhas, se a gente parar pra pensar, do Muito. que mulheres. Aqui, ó, só pra gente não perder e não empelotar, ó, receita lisinha, a gente pode colocar agora aqui, ó, mussarela. Legal. Meu, receita de sucesso essa daqui, hein? Essa é sucesso, viu, Edu? Mussarela. Já não tem como ficar ruim, viu? Aí podemos colocar parmesão ou provolone junto aqui, que fica uma delícia, você coisa escolhe. boa. Meu, receita boa, prática, gostosa. Delícia, Edu. Estou fazendo aqui no pique, como dizia o querido Roberto Avalone, um beijo a toda a família do Roberto Avalone, que era um cara que espetacular. Falava bastante do Palmeiras, né? Mas é um cara que era uma referência espetacular. Ele sempre falava no pique, ó. Então aqui, ó, no pique para dar certo a nossa receita. Olha isso. Aqui já puxando. pode desligar, ó. Receita puxa-puxa, ó. Que Não temos delícia. esse... Aqui uma páprica vai bem, o que você quiser colocar aqui vai bem. ó. Temperinho a gosto, né, Edu? Aqui nosso macarrãozinho, ele tá pré-cozido, Edu. Não chegou ainda no ponto dele. Você acha que... mas agora vai o truque. Vamos inverter essa receita. Boa. Ao invés de ir pro Boa. forno, aquele lá, fácil, mistura os dois e vai pro forno. Já era. Nós temos obrigação aqui de fazer coisa prática também. Boa. Tá pegando fogo. Joga aquele... Ah, tá aqui, ó. Tem aí? Tem. Fácil? Boa. Ó, aí, só para explicar para vocês em casa, ó, o que eu vou fazer. Só para finalizar o cozimento da massa e a gente ter, na verdade, o... Ó, tá durinho ainda, ó. Vou colocar sem dó. E com a água mesmo, né, Com a Edu? água mesmo. Que tem um amido, vai dar mais cremosidade E aí no agora, molho. Du, se você puder me ajudar. Deixa comigo. Espera aí, a gente já vai tirar, mas antes disso, ó. Espera um pouquinho que agora eu vou dar um truque aqui, ó. É o truque do chefe agora, hein? Põe aí a dica do chefe. A dica do truque chefe. do... Truque de todos. Segredo do chefe. Isso não é tudo, isso é segredo. Esse é um segredinho. É o segredo. Vai desvendar hoje. É, esse é um segredo. Olha lá. Roda aí. Aqui, ó, essa conchinha que tem bastante amido aqui, ó, nós vamos colocar ela aqui e agora nós vamos misturar tudo aqui, você vai ver. Aí você vai falar, agora que empelota tudo. Tem gente que torce para que os trecos aconteçam de forma equivocada, no meio da receita dê algo de errado, mas você vai ver agora Mas agora... a diferença. Agora é a transformação. Agora é a transformação. Agora é a Porque transformação. essa massa, Edu, ele vai pegando o sabor desse molho também, né? Meu, que é o que demais. fica incrível e dá mais sabor aí pra E massa. parece que vai ficar um agüero aqui. Parece que assim, ao invés de ficar um creme, vai ficar uma água aqui. Não vai, ó. Vai nada. Du, vamos Coisa pegar linda. outra panela. Panelona? Frigideira pra gente fazer a cebola. Nós vamos até Boa. inverter. Até que horas vai o break, Dioguinho? Ó, só pra gente calcular aqui, ó. Boa, Edu. 11h26. Podemos, então? Ah, vai fazer bem. Dá pra fazer na tranquilidade, né? Opa, maravilha. 17 minutos a gente tem pra fazer. Ixi, dá pra ir até a França fazer essa receita aí, viu? Dá, né? Dá. Você viu, eu tava preocupado com essa daqui e tal, mas ó, aqui vai chegar no ponto, vai dar certinho pra gente mostrar. E aí vamos começar a receita da cebola. Boa. Ô, Du, essa receita de cebola tem várias formas. Vamos deixar a Silene escolher? Moral, hein, Cê? Porque tantos anos trabalhando com a gente e tal. Incrível, né? Adoro essa menina. Aqui, ó, o ideal. Vamos fazer numa maior do tem, não? Boa. Tem aí? Tem, Sabe opa. por quê? Porque daí a gente vai conseguir derreter essa cebola mais rápido. Fechou. Tá quente aqui agora, né? Na mão. Ó, a gente pode começar com a manteiga aqui e com a cebola. E o açúcar. Dá aquela murchada, aquela caramelizada. Depois colocamos a farinha. E depois a gente coloca a farinha aí, Edu. Tá, perfeito. Vamos fazer assim. Boa. Tá? Ó, Tá bom, Você- pode mandar. Manteiguinha, você conduz e eu vou... deixa comigo. Se der errado, a culpa é sua.
Não, Se se der der errado, certo, vai ser nossa, não brinca a não. glória é nossa. Ó, vai ser o nosso almoço, hein? Capricha. Deixa O pessoal falou comer. que quer comer hoje essa receita gostosa. Ó, a gente já fez até o momento. Fizemos bastante coisa, hein? Bastante. Frango agridoce com arroz primavera, feito com sassami. Maravilhosa Delicioso. receita Delicioso. e econômica também. Uhum. Tiras de carne com brócolis ao molho oriental. Até R$30 esse pratão maravilhoso do... Essa é gringa. Essa é gringa. Bom bocado de liquidificador, até R$20. Sucesso também. Estamos juntos aqui finalizando fuzile com alcatra gratinada. Boa. E vamos fazer aqui do lado sopa de cebola no pão italiano. Aí fica Ô, Du, lindo, esse hein? pão torra ele? Qual é o segredo, você acha? Du, esse pão, inclusive, a dona de casa pode utilizar um pão do dia anterior também. Perfeito. Não tem problema Puxa nenhum. aqui essa cebola, Du. Pô, deixa comigo aqui. Pode usar até aquele pãozinho francês. Poxa, Eduardo, eu não tenho aquele italiano em casa e tô com vontade de fazer. Poxa, tira o miolinho ali em cima do francês. Dá pra fazer também. O importante é fazer, tá, Du? Perfeito. E você pode torrar ele um pouquinho, o pão, com uma mussarelinha por dentro. Por quê? Isso daí é um truque legal. Se você coloca ali uma mussarela, um queijo dentro, leva para torrar, ele cria uma película que Sim. quando a gente entra com a sopa, não vai vazar no pão todo, tá? Ô, Isso Du, é essa legal. daí você pode esparramar e a gente aguarda. Boa. Aí agora, ó, vamos fazer num pratão aquela outra ali? Vamos, do essa aqui é de macarrão? pratão, né? A do macarrão é pratão também, não é? É, e rendeu que é uma beleza. Aquele ali rendeu, não rendeu? Quer Peraí. inverter aqui? Dá pra fazer, sabe o quê? Que, Edu? Oi? Que? Não, eu ia pensar, tô pensando aqui numa coisa. Tava procurando a panela. Ó, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Boa. Vou fazer aqui. Fala, Rogerinho, bem-vindo. Ó, se quiser almoçar, tem receita gostosa aqui, hein, Rogerinho? Douglas, pode almoçar tranquilo, ó. Olha o que a gente vai fazer esse pratão render, hein? Macarrão com alcatra, ó. Um dos caras mais capacitados da televisão brasileira, que é o Rogerinho, que é um cara que eu adoro. Ó, Eita, Edu. sabe onde a gente Guedes. desenvolveu uma amizade? Aonde, Eu e o Edu? Rogerinho? No posto de gasolina. Que beleza, hein? É, a gente tomava um cafezinho antes de chegar aqui na TV, Aí conheceu... tomávamos um cafezinho, uma parada obrigatória. Meu, é incrível, né? Eu falo assim porque, querendo ou não, eu te conheci na internet. É verdade. E eu não imaginava que dava, meu, pra conhecer alguém da internet, ser amigo de alguém da internet. A gente tem verdade. esse medo. E ó, É que você vou falar- escreveu, meu, você escreveu uma coisa tão bonita pra mim, eu falei, nossa, meu, Pô, acertei cheio essa, hein? é, pô, Falei, se o você Edu Guedes não demorou. lê agora... Meu, demorou um tempo, né? Porque Desisto. agora eu tô mais esperto, assim, né? Porque eu era muito devagar nessa questão da internet. É nada, mas eu fiquei aguardando ali ansiosamente. Noite sem Ó. dormir, mas Mostra respondeu o bem. Rogerinho. Rogerinho, você pode aparecer, não pode? Pode aparecer, por favor. Você tá com crachá, tudo em ordem aí. Quantos anos de... Deu quantos anos de RTV? 25 anos de RTV. Caramba, Ó. hein, meu? E é um dos caras mais capacitados da televisão brasileira, sensacional, tá sempre aqui com a gente. E a gente desenvolveu amizade no posto de gasolina aqui do lado. Na época com o querido Francisco, né? Aqui no posto. Que é um posto Cafezinho. super confiável, cafezinho espetacular. A gente vai lá, abastece o carro, ganha um cafezinho. Aí, beleza, Tá hein? tudo certo. Olha que coisa boa. Cria amizade e ó. Tô trabalhando mais cedo. Daí é uma correria sem fim, meu. Ó, você que está acompanhando a gente, ó, para finalizar esse prato, ó, já fizemos um de até R$30. Boa. Aí já fizemos um até Vintão. R$20. Ó, tá aqui, ó, se tivesse um recorde, o outro que tá ali também, que é gente boníssimo, Douglas, se tivesse um recorde para montar cenário, quantos dias foi montado esse cenário aqui? 5 dias. Rapaz. 5 dias. É muito rápido. Meu, bicho. uma coisa que demora meses para Olha muita isso. gente fazer, porque E assim, não ficou é um trabalho. lindão, né? Meu, você não vai acreditar, eu fico brincando, falei do Rogerinho, falei do Douglas, esqueci de fazer a parte do gratinado. Não faz mal, tira a pimenta, conserta. Pronto. Exato. É. Gratinou, um abraço. Pera aí, vou tirar, quem falou? Eu tirei, ó. Esse gratinado é fantástico, ó. Você mistura uma farofinha, Incrível. pode ser uma farofa panko, com queijo. E aí fazemos esse truquezinho aqui, ó.
E aí vai por cima aqui. Fica incrível, Dô. Meu, isso daqui... Dá uma crocância, bicho. É, e aí, peraí que já vem o gratino já, ó. A gratinada vem agora, ó. Vem agora, aquele toquezinho, a maquininha que você tem escondida aqui embaixo, né? Que escondida, meu, tá aqui no balcão. Aí, tem nada. ó, isso daí é um extintor. Você não meu, sabe, eu quase. ganhei um Tamanho. que é um extintor. É, grandão. Nossa, você vai ver, eu vou trazer. Ó, aqui desse jeito aqui. Damos uma gratinadinha de leve, ó. Ó. E aí foi, ó. Eita. Tá beleza, pronto. Desligou, apagou. Pronto. Agora volta com as pimentinhas, ó. Agora Tinha vai. esquecido. Manda as pimentinhas. E a cebola, como tá aí? A cebola Ó, tá tudo em ordem? É, Edu, aqui ela já deu uma murchadinha boa. Eu vou Perfeito. colocar um salzinho. Você pode me passar o sal, Edu? Boa. Por quê? Esse cara... É, estilo do... É o saque. Jacão, um beijo pra você, ó. Vê se tem uma semelhança, ó. Caramba, francês tem que ser assim a receita, Um beijão, né? Jacan. Receita francesa tem que ter com Meu, toque deu uma francês. tostada aqui que ficou espetacular, meu. Vou te falar. Coisa boa. Esse queimadinho é o que eu mais gosto, viu? Do queijinho assim, ó. É, fica bom, meu. Du, aqui a gente colocou esse sal, ele vai ajudar a desidratar a cebola, então vai ficar um pouquinho mais rápido, mas ela já tá num pontinho aqui legal, tá? Se quiser mais, não tem problema nenhum. Pode deixar um pouquinho mais aqui, murchando bem, que vai ficar Agora, ó, mais segredo. translúcida. Vamos trazer pra cá. Boa. Segredo do... Quanto tempo a gente tem pro intervalo, Dioguinho, por favor? Ó, agora vem segredo. O que pode ser? Truque, segredo. Truque. Põe o que você quiser aí. Se tiver a fim de colocar, coloca aí, Dioguinho, que vem agora. Que essa parte aqui é espetacular. Isso é boa. Essa parte... Vai dar Isso é uma boa. dica, é uma dica. É uma dica, mas é uma dica espetacular. Roda aí. Você de casa está acompanhando a quinta receita que a gente está fazendo hoje, sopa de cebola no pão italiano. Eu tenho aqui 2 colheres de sopa de farinha de Legal, trigo. Dô. Eu vou colocar 1 colher de sopa de açúcar, tá? Da própria farinha de Na trigo própria ali. farinha de trigo. Obrigado, Dô. Colherzinha. Pode ser até um garfinho. Garfinho. Obrigado, obrigado. Aí, ó, o que eu vou fazer? Vou misturar bem os dois aqui. Du, uma coisa importante aqui. Vamos pegar uma peneirinha. Boa. Ó, não custa nada. Tenha sempre uma peneira em casa. Ó. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Presta bastante atenção, ó. 2 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 de açúcar. Aí nós vamos polvilhar aqui assim, ó. Esse é o truque, é a dica que É. faz a diferença, viu? Eu acho que faz, né? Total, Dô. Ó, não é brincadeira. Ó, é uma bobaginha aqui, ó. Mas ficam uns granuzinhos. Esse aqui a gente não precisa usar. Isso aí dá diferença na nossa receita. Aham. Agora, ó, você vem aqui e faz isso daqui, ó. Boa. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado pela confiança no nosso trabalho também, né, Edu? Com certeza. Muito obrigado do fundo do coração, todo mundo que nos acompanha. Ó, aqui eu dou mais uma fritada. Tem que esperar dessa murchada. Tem gente que gosta até de dar uma dourada maior aqui na cebola. É, eu gosto bastante. Você gosta? Mas Vou é deixar opcional. um tempinho aqui. Vou deixar um tempinho aqui, ó. Ó. Isso fica um espetáculo, Edu. E ela dá Desse uma jeito. corzinha ali, ó, ela fica Meu, incrível. é sério. incrível. Eu tô aguando aqui, no pãozinho depois, meu amigo, é sucesso. Agora, aqui, nós vamos colocar O caldo de legumes, ó. Boa. Deixa dar essa fritada para tirar o sabor forte de farinha que possa vir a ter. Boa, Dô, Né? exatamente. Isso é Deixa dar essa importante. fritadinha. Mega Aí, importante. Agora, pode mexer à vontade aí, Edu. Quando você dá uma mexida ali, Fechou. deixa eu mostrar para todo mundo a Aquíssima, água da melhor qualidade, ó. Tem a Aquíssima sem gás, com gás. Tem as saborizadas, ó. Lixia e maçã verde para você. Du, qual que você quer hoje? Ah, eu quero de lixia, viu, Dô? Lixia? Eu adoro. Então eu Ficou vou na de maçã verde. muito gostosa. Ó, Muito obrigado, Dô. você que já tá... Ah, uma coisa importante. A gente sempre higieniza todas as latinhas. Se quiser tomar lá na latinha, pode tomar, ó. Ó, lixia pode pra você. mandar? Olha, pode, Saúde lógico. e um brinde pra nós. Ó, aqui do lado, olha a cor que ficou isso daqui, douradinho. A Silene falou, é meu.
Não é não, Si? É isso aí. Olha que delícia, Edu. E fica numa cor aqui, esse caldinho de legume, ele vai dar mais sabor para essa sopa. E assim, não tem de legume? Pode ser o caldinho de frango, pode ser um caldinho de carne, não tem problema nenhum não. Ou até a água ali, mas o importante é fazer essa receitona, tá? Sem dúvida. A gente colocou o caldo de legumes 3 xícaras. Boa. E é uma receita que rende muito, se você parar para pensar, que ainda vai 2 xícaras de leite aqui. Exato, Dô. Ó, rende para a família essa daqui, hein? Essa rende. Essa vale a pena fazer. Com E certeza. aqui vai entrar o leite, ó. 2 xícaras de leite entra agora, ó. Pra gente fazer. Olha que Isso é uma interessante. Você tá beleza. tendo uma textura que você de casa tá vendo, que é graças àquela manteiga que a gente colocou Boa, junto com a farinha de trigo. Mas dá uma fritada antes Exato. para não ter problema. Ficar aquele saborzão, né, de farinha, Sim. não é legal. Não é legal. Aí vamos colocar um pouquinho de noz moscada. Se temos dúvidas, imagens. Imagens, temos imagens. Imagens. Ó, diz aí. As imagens. Essas imagens imagem que você tá vendo são das As imagens sopas, que ó. vão entrar aí, ó. Ah, Ah, olha lá. Eita! meu, isso daí Cara, isso daí é um disco voador, Edu. ou não? gerou uma polêmica ontem, meu. O pessoal começou a me ligar. É surreal isso daí. Aliás, eu vou fazer aqui um agradecimento público ao Maurício Manduca e ao Raul Canal. Eles estão investindo nesse projeto há 12 anos já. Uau! E eles desenvolveram essa, não deixa de ser quase uma nave, mas é uma Aham. esteira a vácuo. Por exemplo, eu tenho problema no joelho, Certo. joguei muito vôlei e tal. E essa esteira aí é espetacular. Não é uma coisa barata. E assim, ontem eu fiquei emocionado, porque assim, é o preço de um carro. É Caramba, o preço Edu. de um carro, vamos dizer, é o preço de um carro importado, um carro de luxo, vamos dizer. Que presentão, viu, meu? E eu, assim, não estava esperando, eu fiquei meio bobo, demorou para cair a ficha, assim, do presente que eu tinha ganho. Eu acompanhei nas redes sociais, Eu foi levei- incrível, na hora viu? eu levei um susto, porque assim, tinha um caminhão grande lá. Falou, ó, não dá para ser na tua casa. Eu falei, mas o presente eu posso pegar no meu carro. Eles, não vai dar, uma tal. cestinha. Então, descarregou, era essa nave aí. Meu, a hora que eu vi no seu Instagram, eu falei, meu, é um carro de Fórmula 1 que ele ganhou. É. Mas não, era uma Sensacional. esteira E- vale mais, inclusive. E é importante a gente falar que são estudiosos, professores de faculdade, um monte de gente envolvida, porque é um produto que tem tanta coisa dentro dele. Eu falei, ó, deixa aqui que depois a gente mostra, porque Fera, surreal. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero, de coração, fazer um agradecimento ao Maurício e ao Raul. Muito obrigado pela confiança, né? No nosso trabalho também. Obrigado, viu? E, Edu, e você atrai pessoas assim porque você é assim, cara. Você é um Obrigado. cara do bem, um cara coração. E só quem trabalha com você aqui, ó, sabe o quanto você é Obrigado, um cara Edu. fera, Edu. É Sério. verdade. E atrai gente do bem, né? Sim. Do lado. Ó, aqui, ó, vamos fazer um truque bacana também? Bora pro truquinho? Ó, temos o alho aqui, nem faz parte da receita, ó, mas ó, eu vou quebrar assim o alho, tá higienizado, eu vou colocar aqui assim, ó. E aí a gente pesca ele se você quiser depois. Com casca e tudo e vambora. Com casca e tudo. Boa. Pra dar o sabor. Legal, Edu. A gente colocou um pouquinho de noz moscada. Colocamos um Podemos pouquinho. colocar, toda a produção gosta de pimenta? Olha lá, Ah, a eles Bruna gostam, ficou né? quieta. Bruna não, ó. Ó, vamos colocar um pouquinho só, então. Só um pouquinho. Da Bruninha Ó, faz a um parte. pouquinho viu, Bruninha? só aqui de pimenta, pouca. Mix de pimenta. Quer ver como a história muda? Fale. Rum, vocês gostam? Olha, todo mundo levantou a mãozinha? Não, levantou a mãozinha Incrível. não. A pimenta, eu falei, ficou assim, ó. Um rum. Todo Rum mundo não, aqui. fez assim, ó. Deu pra ver qual é o último dente? Só- É do siso? Não, é Deu o- pra ver até o sorriso do siso. O sininho da goela. Olha lá, um pouquinho. Pouco. Um Só rumzinho. pra dar um aroma. Eita, Nem faz aroma parte bom. da receita. Não, mas é que a gente Aí, inventa. Dá podemos colocar um pouco de salsa aqui, para salsinha. dar uma cor, que também não faz parte da receita. Aham. Eu ia picar uma pimenta dedo de moço, mas não vou. Não vou para não ter discordância
entra a nossa produção. E agora, ó, isso daqui é a finalização, chegou no ponto aqui, ó. Chegou no ponto, Dô. Isso tá incrível, viu? Agora é o queijinho aqui que vai fazer toda a diferença, ó. A gente pode colocar no final dessa receita. Eita, É coisa boa. Sopa de cebola espetacular, Não meu. precisa nem do pão. Não precisa. Amigo. É, mas depois a gente vai colocar o pão. Vai colocar o pãozinho. O pãozinho tá ali, ó. Tá ali. Vamos fazer o Escondidinho seguinte, ali. vamos para um intervalo e a gente volta e finaliza essa receita, pode ser? Boa, fechado, Dô. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Fica com a gente, até já. A gente tá de volta, ó, com essa receita gostosa de sopa de cebola. Lindo, Dô. É. Incrível. Minha boca tá aguada aqui. E, ó, vai ser meu almoço hoje, tenho certeza. A gente deixou o pãozinho aqui, ó, no forno. Tá quentinho esse pãozinho. Quentinho. E o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode vir com uma colher, se você preferir. Ou se você quiser fazer com a mão, sempre higienizada, lógico, ó. Boa. Você vai dar uma acomodada no miolo. O pão italiano tem um miolo um pouco mais consistente. Não tem problema, isso é bom. Ah, Edu, dá pra fazer? Dá, ó, sem brincadeira. Um dia não tinha o pão italiano, eu fiz um pão francês, cortei e fiz quase um buraco quente. Meu, fica uma Faz delícia. e tá tudo certo. Exatamente. O importante é fazer, né, Dô? Ô, Si, temos fotos? Temos mais fotos, Edu. Temos selfies. Aqui vamos colocar, ó, Si. Aqui é só colocar aqui dentro. Olha que maravilha fica. Isso aqui para servir assim é para comer com um pãozinho, Nossa, né? exatamente. Vai lá, Si. Edu, a gente vai mostrar agora o Nilson. O Nilson é da Ilha do Marajó, no Pará. Mandou a foto dele pra gente. Putz, que legal. Um abraço para você. Da Ilha do Marajó? Isso, no Muito Pará. obrigado pelo carinho. Depois a gente tem a Aide. A Aide é de Una, na Bahia. Eita, ai. Muito legal. E Muito depois, obrigado. por último, Edu, a gente tem a Priscila, do Rio de Janeiro, que é o nosso público cativo lá. Muito legal. Ó, eu ganhei aquela... Foi um dia especial, fui chegando presente. Tem um grande ciclista brasileiro que fez história no ciclismo mundial, Marcos Mazaron. Conheci ele numa palestra, num evento que eles proporcionaram, junto com o querido Sandro Augusto. E eu conheci a questão de um mês atrás. Recente. Ligaram para mim e falaram, Edu, chegou uma bicicleta para você. Eu falei, não é possível. E o Marcos faz essa bicicleta. Marcos, obrigado pelo carinho. É um brasileiro que faz isso com muito carinho, com muito respeito. Marcos, muito obrigado. E é assim, não é comum, né? Você tá dormindo, ó, toca o interfone, meu. Pô, chegou uma bicicleta que eu falei, pô, e não é qualquer bicicleta. Marcos, muito obrigado pelo carinho. Uma baita bicicleta, né, Dô? Ó, a você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Siga o querido @Edu Gomes Lima. Edu, obrigado Edu. pelo carinho da sua parceria. Imagina, sempre. Siga o @Fica com a gente TV e @Edu Guedes Oficial. Ó, amanhã tem programa especial. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela companhia, por tantas e tantas mensagens. Eu acho que foi o aniversário que eu mais ganhei presente. Não sei nem como muito, agradecer né? a todo mundo. Muito obrigado por tanta coisa que chegou, enfim. Me sinto lisonjeado. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.